Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda videoaula. Uau! Parece que eu tô olhando pra cá, né? Mas é por causa que eu tô gravando no tablet, porque meu celular tá sem bateria, e a câmera tá aqui, ó. A câmera tá aqui. Eu tô falando olhando pra cá porque é aqui que eu tô, né? Hoje a gente vai falar. O cenário tá diferente também porque eu estou na casa dos meus pais. Não tô na casa da minha avó. Então, o meu quarto aqui é esse. Eu tenho que fazer um mini vlog pro meu Close Friends do Instagram, porque faz muito tempo que eu não gravo pro Close Friends, tipo, falando alguma coisa que eu tô fazendo, falando de alguma coisa que eu tô pensando, né? Faz tempo que eu faço vlog pro meu Close Friends. Eu tenho que voltar a fazer isso, né? Desde agosto do ano passado que eu não faço um vlog mesmo, eu acho. Enfim, marketing internacional. É uma matéria muito fácil, gente, só que eu vou fazer porque, assim, eu só aprendo desse jeito, quando eu pego e me explico. Explico as coisas, entendeu, pra vocês. Acho que é por isso que eu não me dou muito bem, eu não me dou muito bem em matérias teóricas e me dou mais, quer dizer, me dou um pouco melhor nas matérias de exatas, porque, tipo assim, eu fico praticando muito nas matérias de exatas, tipo, eu faço muita coisa, faço muito exercício, penso muito e tento levar pro mundo real, entendeu? Então acho que eu sou melhor nessas matérias por causa disso, porque eu pratico. Agora, nessas matérias teóricas, tipo do técnico, ou sei lá, história, geografia, é mais difícil pra mim porque, sei lá, porque eu tenho que decoreba, sabe? Tem que ler, tem que escrever, tem que fazer mapa mental, eu não... Tá, gente, eu sei que é um pouco fácil. Tá tocando música aqui. Eu sei que é um pouco fácil o marketing internacional e tá fácil pra gente, porque a gente já sabe o que a gente já estudou marketing organizacional e tudo mais. Mas eu vou, mesmo assim, né, falar um pouquinho sobre marketing internacional. Primeiro, o que é marketing? Marketing é literalmente propaganda, tá? É você fazer alguma coisa para tentar persuadir o consumidor a levar ele pro seu produto ou pro seu serviço, né? Então é literalmente propaganda. E tá, a gente já sabe o que é marketing, né? Fazer alguma coisa para atrair o consumidor, né? Fazer com que ele sinta vontade, né? Mas como que isso é levado para o âmbito internacional? Basicamente, é o marketing que vai ser levado para fora da região, para fora do país, entendeu? Ele vai ser levado para outros países, para outros até continentes e tudo mais, entendeu? Porque assim, uma empresa, ela começa a produzir. Tá, vamos supor que é uma empresa de produto. Ela começa a produzir, e aí eles estão fazendo marketing, então, começa aqui na nossa região, começa só no estado, depois vai pro país. Tá bom, tudo bem. Aqui a gente conhece o povo brasileiro, querendo ou não, entendeu? Mesmo que a gente estude o marketing de uma região para outra, do Brasil e tudo mais, ou do estado, a gente, no geral, nós conhecemos os brasileiros, conhecemos porque a gente é uma família grandona, né? Então a gente tem o marketing, assim, de região para região um pouco parecido, só muda pouca coisa. Só que quando você quer expandir mais a sua empresa, quando você quer levar o seu produto ou o seu serviço mais para longe, porque assim você já alcançou o público máximo aqui do país, o que você faz? Você trabalha com o marketing internacional. Então, como é que o marketing internacional vai ser feito? Através do marketing... Através do marketing normal. Só que dessa vez, o que os produtores de marketing têm que fazer? Eles têm que pesquisar bem mais, né? Porque assim, a gente no Brasil, nós somos de um jeito. O pessoal de outro país é de outro jeito, não é? De outro jeito. Então, assim, você não vai usar o mesmo marketing que você usa aqui com o pessoal de lá. Por exemplo, se eu quiser levar o meu produto pra Inglaterra, por exemplo, assim, é bem genérico, né? Mas se eu quiser levar ele pra Inglaterra, o que a gente pode fazer assim para tentar chamar a atenção dos ingleses para o nosso produto? A gente não vai usar o mesmo estilo animado, não sei o que, não sei lá, que a gente usa aqui no Brasil, né? A gente pode usar um negócio mais sério, colocar uma xícara de chá do lado às vezes ajuda. Brincadeira, mas é literalmente isso, você tem que estudar o público para qual você quer vender, né? Então, o marketing internacional, o marketing que vai ser levado, sim, mas ele vai ser mais abrangente, ele vai abranger fora do país também. Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tenho que ver onde que tá o negócio que pausa aqui, tá? Aí eu, tipo,
tem que ter cuidado pra não cortar o vídeo, porque eu não quero editar nada, sabe? Então, vindo aqui, o que é marketing internacional? Ó, tá bem aqui, ó, escrito aqui, a apostila que eu recebi na aula, tá, gente? Eu uso ela pra estudar, é óbvio, né? Marketing internacional é o conjunto de estratégias que uma empresa usa para vender ou promover produtos ou serviços fora do seu país de origem. Foi o que eu expliquei pra vocês. E quais são os objetivos disso, né? Mesmo que já foi implicitamente dito. Então, voltando. Os objetivos. Conquistar, né, novos clientes em novos mercados, porque assim, se eu tô no nível do marketing internacional é porque eu já conquistei muita coisa aqui dentro da minha região, dentro do país, não é mesmo? Dentro do Brasil. Eu sou uma produtora. Se eu quero levar o meu produto, o meu serviço para fora do país, é porque, assim, a minha região, o meu país já tá de boa com o meu produto, né? Não é mesmo? Tipo, tá todo mundo comprando bem, todo mundo aceitou, o mercado aceitou super bem meu produto, por que não expandir? Então, atender, eu tô olhando pra cá, porque a apostila está aqui na minha frente, tá? Eu tô lendo e explicando. Conquistar novos clientes, novos mercados, né? Porque eu não vou ficar só no mercado que eu já tô acostumada e que eu já sei que eu vou vender, né? Segundo, atender às necessidades e às preferências dos consumidores em nível global. Gente, a estratégia do marketing, ela não é basicamente só te apresentar o produto dela, é ela criar uma necessidade em você, entendeu? Porque o marketing ele faz isso, entendeu? Várias coisas acontecem no mercado lá, provavelmente a gente vai falar disso mais pra frente, mas isso cria uma necessidade. E aí o marketing vem resolvendo a sua necessidade, tipo assim, aqui eu tenho um produto barra serviço que você precisa. Então, ele vai atender às necessidades. Por exemplo, um país específico lá tá precisando de um novo tipo de sapato porque o chão lá daquele país tá muito quente, porque é um país muito, muito tropical, muito quente, tipo um país lá da África, por exemplo, lá, né, sei lá, algum perto do Egito. Nossa, as ruas lá estão muito quentes. A gente precisa de sapatos novos para os nossos pés. Então, eu aqui no Brasil, eu tenho uma fábrica de sapatos que, assim, todo mundo gosta muito, né, porque a sola deles é muito boa e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir o meu comércio pra lá, né? Falar assim, não, aqui, vou criar toda uma propaganda, né, um enredo e falar assim, não, porque nós temos sapatos que vocês podem, né, proteger a sola do seu pé contra o chão quente e tudo mais. Eu estou atendendo a necessidade de um país de fora, entendeu? Então, conquistar novos clientes e mercados, atender às necessidades e preferências dos consumidores a nível global e terceiro, expandir os negócios mundialmente. Isso é basicamente, né, você exportar, sair exportando pra fora. Olha, esses 3 pontos é bom dar uma decoreba, tá? Eu acho que, né, é muito bom porque, tipo assim, é isso que me ferra, é exatamente isso que me ferra nas provas, porque eu não decoro o que tá aqui, eu não decoro, eu entendo o que tá acontecendo. Só que lá na prova pede pra gente citar os 3, no final eu não consigo citar e eu perco pontos. Então, por fim, a função do marketing é basicamente, né, pesquisar, conhecer o que as pessoas querem, o que elas precisam, para poder depois suprir isso, entendeu? E oferecer esses produtos ou serviços para elas. Então, basicamente, o funcional do marketing, o funcionário, né, que trabalha com marketing, o que ele vai fazer? Ele vai buscar entender as necessidades das pessoas e as vontades delas e, né, trazer o que a empresa oferece, né, sendo um produto ou serviço, a favor dessa pessoa. Basicamente é isso, entendeu? Ele vai buscar atender a vontade daquela pessoa, a necessidade dela, através do produto ou serviço que ele oferece, né, que a empresa dele oferece. Aí ele vai fazer toda uma estrutura lá de propaganda, tudo mais, tipo, isso pode te atender nisso, tudo mais, né? Através de muitas pesquisas, gente. O funcionário do marketing tem que fazer muita pesquisa, né? Agora um ponto, gente. Tipo assim, lembra que eu falei que a propaganda, normalmente a gente tem que adaptar as propagandas, porque, tipo assim, o público daqui do Brasil não é o mesmo público lá da Inglaterra, lá da África, por exemplo, né? E às vezes eles têm que fazer algumas adaptações dos produtos, entendeu? Porque, tipo assim, igual, por exemplo, o McLanche Feliz. Ele tem um produto dele e é muito aceito em vários países. Só que, por exemplo, lá na Índia, eles não aceitam comer a carne de boi que é oferecida ou de frango
na verdade, mais é de boa, né? Que é oferecida no McLanche. Então ele tem que trocar o produto dele para poder suprir a necessidade daquele país, entendeu? Se ele troca por hambúrgueres veganos ou de soja, alguma coisa assim. Agora, e isso acontece com muitas outras empresas, tá? Tem que se adaptar o marketing ou adaptar o produto para aquela região, aquele país. Só que agora, um exemplo de produto que não muda nada, que o marketing dele é o mesmo, o produto não muda em nada, ele é aceitado de forma drástica em quase todos os países do mundo, é a Coca-Cola, entendeu? Sim, eu vou usar o exemplo da Coca-Cola. Gente, vocês gostam de Coca-Cola? Eu não tomo. Assim, no domingo de família ou no Natal, assim, momentos, sabe, bem importantes, eu tomo a Coca ou a Coca Zero, né? Uma das duas. Mas assim, se às vezes tiver uma coquinha café, pode me julgar, mas eu aceito a Coca Café, mesmo que eu prefiro Guaraná, tá? Sim, eu não bebo refrigerante, mas se for pra preferir, eu prefiro Guaraná. Gente, a H2O, ela é considerada um refrigerante? Acho que sim, né? Eu bebo sem açúcar, a limoneta, porque ela é bem gostosa. Então, tá. Então, claro, né, eu tinha que falar da Coca-Cola. A Coca-Cola é aceita em quase todos os países, com o mesmo marketing, com o mesmo modelo, com o mesmo gosto, com o mesmo tudo. Ela não muda nada. Então, se for pra usar um exemplo de produto geral assim, né, use a Coca-Cola. Gente, agora sobre globalização, né, que é o próximo tópico aqui. Lendo esse texto aqui, eu particularmente, eu não consigo entender, tipo assim, se eu não soubesse nada sobre globalização e fosse ler esse texto aqui, eu não entenderia, entendeu? Porque eu só entendi partes. Esse texto aqui tá muito complexo pra você absorver o que é a globalização. Mas assim, por exemplo, globalização é literalmente o que acontece no mundo, na verdade. É o que acontece no mundo entre os países hoje em dia, entendeu? É uma aldeia global. O que é uma aldeia global? É um ambiente, né, no caso o mundo, porque tipo assim, uma aldeia, por exemplo, indígena. Uma aldeia é um lugar pequeno, né, onde as informações, elas são trocadas muito rápido, entendeu? Eu tô com a minha oca aqui e ele tá com a oca dele ali, a informação para rodar daqui ali é muito fácil, entendeu? E aí o mundo, ele tá sendo considerado uma aldeia global porque as informações estão sendo indo e vindo muito fácil, entendeu? De uma forma muito rápida. E no final é isso que seria a globalização, entendeu? É tudo no mundo acontecendo de forma muito rápida. As informações, elas são trocadas de forma muito rápida, entendeu? Alguma coisa acontece lá do outro lado do mundo, na Ásia, eu já tô sabendo aqui no Brasil 3 minutos depois, por exemplo, entendeu? Porque as informações são trocadas assim. E por que elas são trocadas assim? Por conta da tecnologia. Por causa do avanço da tecnologia. É basicamente por causa disso, entendeu? Então você pode pegar aqui um trecho desse texto, ó. A globalização primeiramente se refere à rede de produção e troca de mercadorias que se estabelece em nível global. Claro, como é que isso se encaixa no nível do marketing, né? É literalmente, tipo assim, um produto que é feito lá na Ásia eu consumo aqui no Brasil, como o sushi, por exemplo, entendeu? Então, a cultura, principalmente a cultura, as formas ideológicas, a política, o sócio, ele não fica restringido só àquele país por causa da globalização, entendeu? Eu tenho acesso a muitas coisas da Ásia aqui no Brasil, do outro lado do mundo, assim como eles têm acesso a coisas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, entendeu? É uma miscigenação de culturas muito grande que acontece por causa da globalização. Então, esse texto está basicamente falando sobre isso, entendeu? É essa troca de cultura essa troca de cultura muito grande que a gente tem. E se eu tenho uma troca de cultura muito grande, eu vou querer consumir os produtos que tá tendo lá naquele país, né? Por exemplo, eu sou um pouquinho fã de K-pop, eu já fui. Mas eu sou muito fã de anime. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer um mangá, por exemplo. Eu vou querer um mangá de Naruto, né? Então, lá no Japão, eles estão fazendo marketing e produzindo os produtos deles. Eu vou querer comprar um mangá que vem lá do Japão, entendeu? Então, isso seria, né, um marketing internacional a nível global, entendeu? Basicamente isso. Mas para ficar mais bonitinho, esse primeiro trechinho, ó,
A globalização, primeiramente, se refere à rede de produção e troca de mercadorias que se estabelece em nível global. Entendeu? É basicamente isso. Eu comprando produto que vem lá da China, do Japão, e eles comprando produto que vem daqui, entendeu? Eles não precisam de produtos primários que o Brasil oferece. Eu preciso da tecnologia deles, então tá todo mundo se ajudando. Só para completar essa parte de globalização, gente, às vezes essa questão da globalização, ela supera os aspectos nacionais, tá? Como, por exemplo, religião, tá? Porque uma coisa que cresceu muito no Brasil foi a religião dos muçulmanos lá. Sério mesmo. Esse é um exemplo, né? Étnicos e regionais também, né? Só pra completar. Agora, situações que, tipo assim, provocam a globalização, né? Porque não é só você entender o que é, como é que causa a globalização. Bom, como eu já disse no começo, o avanço da tecnologia, né? A gente também pode ter a educação em muitos países também, né? Porque a educação abre portas, não é só uma frase, né? Isso acontece de verdade, né? A educação literalmente abre portas. Então, ela abre portas para a globalização também. Porque, por exemplo, a gente estuda história do mundo todo. Isso é uma forma de globalização. É uma forma, por exemplo, a gente estudar na aula de história como que essas guerras lá no Irã tá acontecendo, não é uma forma de eu me atualizar sobre o que tá acontecendo. Não é um processo de globalização também, entendeu? Aqui também tem derrubada de fronteiras, né, entre países, os países se tornando liberais, se tornando adeptos a receberem as culturas dos outros países. Isso acelera o processo da globalização também. E a disseminação da internet, né, óbvio, gente, Twitter tá aí fazendo seus feitos diários, e a ampliação da oferta dos meios de transporte também, né, porque agora as pessoas estão, em teoria, conseguindo mais acesso, né, a passagem de avião, passagem de navio, e elas estão conseguindo, né, se locomover de um espaço para outro, conhecendo novos países, novos estados, né, e isso aumenta também o processo de globalização. Agora, gente, marketing local versus marketing internacional. Sobre isso, a gente já falou um pouco, né? Porque, tipo assim, quando você deixa o marketing local e vai pro marketing internacional, você basicamente, né, tá querendo se abranger mais, né? Tá querendo captar mais público. E o que você tem que fazer? Pesquisar mais, né? Como a gente falou na função do funcionário do marketing, né? Ele tem que pesquisar mais sobre as necessidades das pessoas dos outros países e como é que funciona a cultura delas, né, as vontades delas e tudo mais, as necessidades, para ele poder atender isso. Então tá aqui. Basicamente na abrangência de atuação, ou seja, na busca de informações para interpretação e utilização no planejamento. Claro, né, porque eu não vou fazer um marketing pro pessoal lá do Egito igual eu faço para aqui do Brasil, né. Deixar de restringir-se somente ao país de origem da empresa para ocorrer em países diferentes, que demandam esforços adicionais para a formulação de estratégias. Basicamente, me fala você aqui, me fala você. Você não vai criar um conteúdo, por exemplo, vamos supor que você quer ser influencer. Se você quer atingir um público lá da Bahia, você não vai fazer o mesmo tipo de conteúdo que você faz aqui do Espírito Santo. Tipo assim, gente, aqui no meu estado do Espírito Santo é isso e aquilo, eu não consigo acessar isso, que não sei o quê. O pessoal da Bahia vai estar cagando pra você, entendeu? Porque eles não têm a mesma realidade que a sua, eles não têm a mesma realidade que a sua. Então você vai ter que se adaptar para poder alcançar o público que você quer. Um exemplo que a gente tem aqui na apostila é sobre o sapateiro. Gente, eu nem lembrava desse exemplo do sapateiro quando eu falei da empresa de sapato, tá? Lá pra África. Foi pra África, não sei. O país quente lá. Nossa, a videoaula tá bem grande, né? 20 minutos já, eu tô falando demais. Besteira ainda. Mas o exemplo do sapateiro é basicamente assim. O sapateiro, ele produz localmente, né, o sapato deles. E todo mundo gosta do sapato dele. Ele já trabalha com o marketing dele porque ele conhece as pessoas que estão ali. Ele conhece o tamanho as formas dos pés, né, o tamanho dos pés das pessoas, e já entende o que ele precisa fazer para que elas comprem o produto dele, os produtos dele. E aí ele ganhou um prestígio, né? Ele ganhou visibilidade e agora ele quer expandir para fora, né? Mas tá, ele conhece o público dele, ele não conhece o público de fora. Então, basicamente, o que ele tem que fazer? Ele tem que pesquisar sobre os formatos de pé que existem fora
do local que ele tá e tudo mais. Ele tem que entender qual tipo de produto que as pessoas gostam no sapato delas, se elas preferem couro, se elas preferem pano, se elas preferem plástico, sei lá, entendeu? Tem todas essas circunstâncias também. Pra encerrar esse assunto, já que já deu 20 minutos de aula, duvido que alguém vai assistir isso até 20 minutos de aula, né? 20 minutos de aula não, de explicação, né? Explicação básica. Mas marketing local versus marketing internacional de novo. Em relação ao marketing local e ao marketing internacional, a isso, basicamente assim, a gente tem os mesmos recursos, né? Que são propagandas, que são propaganda na TV, panfleto, cartaz, aqueles negócios que colocam nos prédios lá, grandão, que as pessoas veem e tudo mais. A gente tem as mesmas ferramentas, né? Tanto aqui quanto lá fora. Mas o que vai mudar é basicamente como que você vai se comportar diante de um público novo, entendeu? Pra entender as necessidades deles. É basicamente isso. E você também tem que entender que, obviamente, vai ser mais difícil, né, atender as necessidades do povo de fora, né? Porque você tem que pesquisar muito, tem que conhecer muito e ainda corre risco de eles não te aceitarem por você ser de onde você é, né? Do Brasil, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito, né? Lá o país matagal. E assim, às vezes é porque, tipo assim, se eles estão fora do Brasil, às vezes quando você tenta vender, por exemplo, pra Europa ou para países grandes, eles já estão acostumados com os produtos bons deles, né? Então é arriscado você, assim, né? É bem difícil, né? Você conseguir bater de frente com os produtores grandões lá, né? Mas você pode tentar. Gente, eu expliquei, mas eu expliquei mais ou menos, eu acho ainda. Eu expliquei tudo muito na prática, entendeu? Então eu aconselho que você, né, faça o seu resumo, leia tudo, grave essas palavrinhas específicas, socioeconômicas, demográficas, psicográficas, entendeu? Porque essas provas que são muita teoria, que nem as nossas do técnico, elas não exigem muita prática dos exemplos, né? Tirando esses básicos que eu dei, tipo da Coca-Cola e do sapateiro, né, que já estavam na apostila. Mas é a questão mais de você saber detalhar, né, caso peça uma questão muito específica. Igual, se chegar, quais são os objetivos do marketing? Tá, eu sei na prática, mas e se ela pedir pra citar os que estão aqui, especificamente os que estão aqui? Eu particularmente não vou saber, né, porque eu faço tudo na prática. Então pra mim complica, mas você que gosta de fazer resumo, gosta de fazer mapa mental, gosta de ficar lendo, leia a apostila, tá bom? É basicamente isso, gente, esse é o meu resumo pra mim mesma de marketing internacional. Tá ficando escuro já, né? Mas tudo bem, já deu 22 minutos de aula. Caramba, imagina quando for uma de matemática.